João capítulo 5. Glória a Jesus. Achei em nome de Jesus. João capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam a palavra do Senhor? Quem está feliz com o Senhor, dá glória a Deus. Eita glória. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém até aí? Levante a sua Bíblia para o céu, diga assim: Senhor Jesus. Não, mais forte: Senhor Jesus, fala comigo, na tua palavra, revela a tua palavra no meu coração. Amém. Pode se assentar. Pode bater as palmas bem alegres para o Rei Jesus, que ele merece. As palmas estão fracas para Jesus, ele merece mais. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala sobre um paralítico. Um paralítico que não estava há pouco tempo enfermo, mas há 38 anos a palavra vai dizer que ele se achava enfermo. A palavra começa dizendo que havia em Jerusalém um tanque pelo nome de Betesda. O tanque era conhecido como o tanque da misericórdia. A palavra vai dizer então que em determinado momento um anjo descia do céu, movimentava as águas do tanque, e o primeiro que entrasse no tanque, entrasse nas águas, era curado. Ou seja, não era uma cura para todos, era uma cura para o primeiro que descia no tanque quando o anjo movimentava as águas. Então ali naquele lugar tinha muita gente enferma. A palavra vai dizer que tinha vários tipos de pessoas enfermas ali. Mas nem todos recebiam a bênção, nem todos recebiam o milagre do Senhor. Porque somente o primeiro que descia recebia a cura, recebia o milagre. E ali aquele homem que estava paralítico, a palavra vai dizer que havia 38 anos que ele estava enfermo. Eu não sei se alguém levava ele até ali e deixava ele perto do tanque. Eu não sei se ele vivia por ali próximo ao tanque. Eu sei que por 38 anos enfermo, ele buscou até mesmo a resposta naquele tanque. Ele buscou o milagre através do anjo que descia no tanque. Aleluia, glórias a Deus. Mas a palavra vai dizer que nunca que ele conseguia ser curado. Toda vez ele tentava a cura e não conseguia, porque era paralítico, não tinha como entrar no tanque. Ele vai dizer isso para Jesus logo no princípio. Ele diz: olha, quando eu quero entrar no tanque, não tem ninguém que me joga lá.
Não tem ninguém que pode me ajudar a receber o meu milagre. Só que tem um negócio, aleluia, glórias a Deus. Jesus é aquele que faz milagre. Jesus é aquele, aleluia, glórias a Deus, quando ninguém está esperando é a hora que Ele opera. Quando ninguém está esperando mais que o milagre vai acontecer, é o momento que Jesus chega. Porque Jesus não chega atrasado, Jesus não chega adiantado, Jesus chega na hora certa de operar o milagre. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. A palavra vai dizer que Jesus vai entrar por ali. A palavra diz que Jesus estava vindo porque existia uma festividade. E Jesus está vindo. Só que em Jerusalém existia mais de uma porta que entrava em Jerusalém. Não era só uma porta que entrava por Jerusalém. Existiam mais portas para entrar por Jerusalém. E a palavra vai dizer que Jesus entrou pela porta das ovelhas. Olha só que palavra. Jesus podia ter entrado pelo portão maior da cidade. Jesus poderia ter entrado pelas outras portas todas. A palavra vai dizer que Jesus entra pela porta das ovelhas. Porque Ele veio salvar, aleluia, o que se havia perdido. Ele veio buscar as ovelhas desgarradas, aleluia, glórias a Deus, para salvar. E Ele entra pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas, o nome já diz. É uma porta onde quem que entrava nela? Em Jerusalém. Geralmente entravam os pastores de ovelha. Geralmente entravam aqueles que tinham gado. Que entravam por essas portas, que era uma porta específica para quem tinha criação. Jesus vai entrar por essa porta, aleluia, glórias a Deus. E Ele vê, chega no tanque, Ele olha a quantidade de pessoas enfermas. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus não chegou lá e falou, eu vou sair curando todo mundo aqui. Não. Jesus foi com o objetivo de curar aquele rapaz ou aquele homem. Porque aquele homem não era um homem novo, 38 anos enfermo. E depois você vai entender o que eu estou falando, mas aquele homem deveria ter aproximadamente mais de 40 anos. Muito mais. Se bobear dos seus 50 para cima. E depois eu vou explicar por quê. Aquele homem estava ali paralítico e Jesus chega próximo ao tanque, aleluia, glórias a Deus. E quando Ele chega próximo ao tanque, Ele olha aquele homem paralítico e Ele vai em direção àquele homem e Ele chega para o homem e pergunta uma pergunta que parece uma pergunta boba. Ele faz uma pergunta que parece uma pergunta sem sentido. Jesus vai perguntar para o homem se ele quer ficar curado, se ele quer ficar são. Aí o homem não responde ainda, ele diz assim, olha, Senhor, não tem ninguém quando o tanque é agitado que me joga no tanque para me receber o meu milagre, para me receber a minha cura. Mas não é isso que Jesus quer saber. Jesus quer saber se ele quer sair daquela situação para ficar curado, aleluia, glórias a Deus. Por que essa pergunta de Jesus? E você vai entender a pergunta de Jesus. No final, aleluia, glórias a Deus, a palavra vai dizer que Jesus, depois de curar o homem, Jesus falou o quê? Vai, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Quando Jesus pergunta se ele quer ficar curado, Jesus não está perguntando só isso. Jesus está perguntando assim, olha, você quer tomar uma posição? Você quer ficar curado para viver agora as promessas? Ou você quer ficar curado para voltar a pecar? É essa a pergunta de Jesus. Mas talvez a gente não entende porque está escrito assim, queres ficar são? Claro, quem estando doente não vai, se alguém vai chegar para você e falar, você quer ficar curado? Quem não quer? Todo mundo quer. Uma pergunta que parece uma pergunta boba. Mas Jesus pergunta porque o homem está naquela situação por causa de uma coisa chamada pecado. O homem está naquela situação por causa de uma brecha que ele deu no passado e agora ele está vivendo, Satanás amarrou ele, travou ele e ele está doente. E ele está doente porque o inimigo colocou ele doente porque ele pecou, ele deu brecha, ele viveu no pecado a sua vida e ficou paralítico. Ou seja, o homem está naquela situação por causa do seu próprio erro. Eu não estou dizendo que ele pecou, estou dizendo que ele vivia em pecado. E viver em pecado é diferente de pecar. Viver em pecado é viver na prática. Quando você vive uma prática,
a prática do adultério, a prática da prostituição, a prática do homossexualismo, a prática da pornografia, a prática de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Quando você vive contra a palavra de Deus, você vai ficar paralítico. No caso, hoje em dia, paralítico espiritual. Tu fica travado espiritualmente porque você não pode fazer nada. Como Deus vai trabalhar se você continua vivendo na prática? Deus tem que libertar primeiro, para você viver as maravilhas de Deus. Ou seja, aquele homem precisava ser curado, mas a cura daquele homem estava naquele estado porque era algo que era espiritual e se materializou para o físico. Talvez é meio difícil de entender, mas existem coisas espirituais na nossa vida que nós damos brecha, que nós deixamos o inimigo trabalhar e depois as coisas viram materiais. Talvez uma doença que você pode estar e você fala assim, nossa, essa doença eu vou no médico e não dá nada. Eu faço check-up, eu faço tudo, nunca dá, mas eu sinto mal, eu continuo sentindo mal. Eu continuo sentindo meu corpo doendo, eu continuo sentindo um problema. O que é isso? Muitas dessas coisas são espirituais. Existe uma coisa chamada batalha espiritual, que até nós que estamos na presença do Senhor sentimos também. O que é uma batalha espiritual? Já teve dia de eu vir para a igreja, irmão, e de repente começar uma dor de cabeça, e a dor de cabeça ficar assim, ó, parecendo que ia dando pontada. Eu falei assim, eu vou para a igreja assim mesmo, está repreendido, Satanás. Eu vou para a igreja. Batalha espiritual, chegar na igreja e Deus fazer um mover grande, fazer algo grande. Por quê? Porque é batalha espiritual. É igual eu estava conversando com a minha irmã Francisca, na terça-feira ela veio pregar. Quando eu falei até com ela, quando ela subiu ali correndo, eu falei, as coisas hoje se levantou, a luta hoje foi travada, né? Porque quando a senhora prega é luta. Por que é luta? Porque o inimigo ele não quer ver ela fazendo a obra de Deus. O inimigo não quer ver você de pé. O inimigo quer ver você como um paralítico, parado, travado. O que o inimigo faz? Ele trava. O inimigo segura. O inimigo não deixa a pessoa vir. Muitas vezes o inimigo deixa a pessoa entrar dentro da igreja até, mas a pessoa na hora da palavra ela não consegue se concentrar. O inimigo luta de uma tal forma que sai o pensamento da pessoa e viaja. E a pessoa não sabe que foi ministrado na palavra. Porque o inimigo ele tenta cegar o entendimento, a sabedoria, a audição da pessoa. Eu conheço homens que eram satanistas, que entraram na igreja por causa de alguma situação ou para fazer uma obra diferente, contrária para a igreja quebrar, para a igreja ser destruída. E ele entrou, quando na hora da palavra, o testemunho dele conta. Que ele não conseguiu ouvir. Os demônios começaram a fazer um zumbido no ouvido dele e ele ficou surdo. Ele não ouvia a palavra. A palavra não conseguia entrar no coração dele. Só depois de muito tempo Deus foi trabalhando para libertar, para que ele pudesse ser homem de Deus e hoje é pastor da igreja. Ou seja, o Senhor trabalha, mas o inimigo luta também. E aquele homem está numa situação que ele quer ficar curado. Mas ele está lá por causa das próprias, infelizmente, as próprias atitudes dele. Por isso que quando Deus fala, ou Jesus nos ensina que o pecado é algo terrível, e Ele não quer que você peque, não é porque Jesus botou uma situação, uma regra e falou assim, é essa aí mesmo, não. Porque o pecado ele tende a matar o ser humano por dentro. O pecado ele destrói o espiritual do ser humano. Quanto mais você vive na prática pecaminosa, mais você espiritualmente vai caindo, vai sendo derrotado por dentro, porque o inimigo trabalha. Mas graças a Deus que Jesus Cristo nos dá força para vencer o pecado e vencer as tentações do dia a dia. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, eu não quero fazer isso. E o inimigo fica, faz que é bom, se você fizer não vai dar em nada, ninguém vai saber. Mas Jesus está vendo. E Jesus está dizendo, não faz. Se tu fizer, o Espírito Santo está falando, não faz, porque isso daí vai te causar um mal. Isso aí vai te causar um problema. Isso aí vai acabar com a tua vida espiritual. Tu vai ficar de uma tal forma que tu não vai conseguir nem orar mais. Porque Jesus também trabalha em contraponto ao inimigo. A palavra do Senhor diz que Ele veio, o Senhor Jesus veio e se manifestou para desfazer as obras de Satanás.
Ele veio, aleluia, glórias a Deus, e desfez as obras do inimigo. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Quando Jesus fala para ele, você quer ficar são? Ele fala, não tem ninguém que me coloque no tanque. Jesus não quer saber isso. Aí Jesus vai falar assim, olha, vou curar esse rapaz. Eu vou curar esse homem. Olha, toma o teu leite, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Quando Jesus dá a palavra de ordem, a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem levantou, tanto paralítico, os nervos começou a funcionar de novo, aconteceu o mover de Deus ali, um milagre, e o poder de Deus foi derramado ali, aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado. Aquele homem recebeu o milagre do Senhor, porque o Senhor Jesus deu uma palavra de ordem para ele. Imagina um homem todo atrofiado, 38 anos, está com as pernas fininhas, igual bambu. 38 anos, está com os nervos tudo atrofiado. 38 anos enfermo, a coluna já não funciona mais. E a palavra diz que quando Jesus falou isso, na mesma hora o milagre aconteceu. Porque Jesus faz milagre. Jesus, quando Ele quer derramar um milagre na vida de alguém, Ele derrama. Seja aqui ou onde for, seja no meio da rua, mas quando Jesus quer fazer, Ele é fiel para fazer. Ali, quando aquele homem fica curado, aqueles que viram o homem ficar curado e viram o homem carregar um leito para casa, uma cama, um leito, um colchão, quando eles veem aquele homem carregando, eles falam assim, olha, mas não é lícito. Hoje é sábado, não é lícito você fazer isso. Irmão, pensa num homem, 38 anos, ele é curado e alguém vira para ele no sábado e fala, não é lícito, ele acaba de ser curado pelo Senhor Jesus. Os homens, em vez de glorificarem ao Deus Todo-Poderoso, porque ainda não acreditavam em Jesus, que era o Filho de Deus, os homens pelo menos, em vez de falar assim, Deus é fiel, não, os homens foram botar impedimento, porque aquele que vê você receber a bênção, o milagre, ele nunca fica feliz em ver você receber o milagre, ele quer botar impedimento, ele quer botar embaraço, mas quando Deus tem que abençoar, as portas do inferno não prevalecem, você recebe a vitória. Quando Deus quer fazer o milagre, você recebe. Glória a Deus, aleluia. Mas quando você recebe algo, nem sempre o vizinho da esquerda e da direita vai ficar feliz. Ver você ser abençoado e ele não ser, aí ele vai falar assim, não é possível que ele recebeu isso daí. Porque a inveja é assim. A inveja também é o pior macumba que tem. A pessoa quer ter o que você tem, ela quer ser o que você é, mas ela não quer pagar o preço por isso. Às vezes você ficou a sua vida inteira orando por aquilo, quando você recebe, alguém vem e quer desmerecer aquilo que você conquistou através do Senhor Jesus. Mas Jesus é fiel, porque Ele também repreende inveja, Ele repreende olho gordo, Ele repreende maldição, Ele repreende macumba, Ele repreende feitiçaria, Ele repreende todo o mal para que o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha só, aquele homem disse, olha, eu sei que não é lícito, mas tem um negócio, aquele que falou comigo, ele mesmo disse, toma a tua cama e anda, vai para a tua casa. Aí o pessoal perguntou, mas quem falou contigo? Ele olha para um lado e para o outro, Jesus não está mais lá. Ele perde Jesus de vista, de foco. E aí ele fica procurando Jesus, Jesus saiu do cenário, para que ninguém visse. Mas a palavra vai dizer que quando ele sai com o leito dele carregando para casa, e qual o sentido de carregar um leito para casa? Toda vez que aquele homem olhar para o leito, vai lembrar, olha só, Jesus me tirou dali, Jesus me tirou daquele pó ali, Jesus me tirou ali da humilhação, eu não posso mais viver na prática do pecado, porque quando eu vivia na prática do pecado, Ele me colocou ali o inimigo, mas agora Jesus veio e me curou e mandou trazer a cama. Toda vez que ele olhasse, ele ia lembrar, foi por causa do pecado que eu fiquei 38 anos da minha vida ali. E por causa do Filho de Deus, eu estou curado. Aleluia. E aí quando ele está carregando o leito para casa, Jesus aparece de novo. E a palavra de Jesus é dura. É dura, mas ao mesmo tempo é para o bem-estar dele.
Por isso que quando o pastor fala na igreja e prega contra o pecado, não é que o pastor está querendo comandar a tua vida, é que o pastor está querendo ver você na salvação de Cristo e ver você ir morar no céu com o Senhor. Quando nós pregamos isso, tem muito pregador pregando só vitória, só bênção, só milagre. Amém, Jesus faz. Mas tem um negócio, melhor milagre que tem é você herdar a vida eterna do Senhor. Ali quando Jesus vira para ele, Deus fala assim, olha, tu viu, né? Tu está curado. Agora faz um negócio. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais.